Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 até o capítulo 3, verso 5. Esse trecho parece finalizar a carta, no entanto, ainda seguirá mais um trecho, do verso 6 do capítulo 3 até o 18. Vamos analisar verso a verso o que esse trecho, capítulo 2, verso 13 até o capítulo 3, verso 5, nos ensina. É importante ressaltar que não há uma temática central nesse trecho. Não há uma unidade em volta de um mesmo tema. Na realidade, nós encontramos nesse pequeno trecho 6 assuntos distintos, mas que, ao considerar o conjunto da carta, da segunda carta, entendendo que ela dialoga com a primeira carta aos Tessalonicenses, preenchendo algumas lacunas de alguns anos depois, de uma segunda geração, provavelmente, que precisaria compreender melhor aquilo que fora dito na primeira carta aos Tessalonicenses. Também soma-se a isso, provavelmente, a inserção de outros ensinadores que procuravam desvirtuar a comunidade tessalonicense daquilo que haviam recebido do seu fundador, do apóstolo Paulo. Assim, a segunda carta aos Tessalonicenses se coloca num tempo posterior e procura estabelecer a paz na igreja tessalonicense, manter a tradição, o conjunto de ensinamentos recebidos por Paulo e orientar a partir das circunstâncias que afetam essa igreja no momento da escritura da segunda carta. Assim encontramos 6 assuntos distintos, mas que ajudam a compreender melhor o objetivo da carta nesse trecho. O primeiro assunto está nos versos 13 e 14, que abre o trecho, mostrando e convocando os destinatários da carta ao agradecimento. Então, a primeira pequena temática, o primeiro pequeno tema que é abordado nesse trecho é a respeito do agradecimento, da eucaristia, ou seja, do dar graças, que é a palavra grega, para expressar essa gratidão, essa expressão de louvor. Então, ele convoca os destinatários da carta, os primeiros leitores, a expressar a sua gratidão. Ele vai dizer a razão desta gratidão. Versos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o convite ao agradecimento contínuo, sempre dar graças, invoca uma questão específica, ou a maior questão que poderíamos ter para expressar a Deus gratidão, que é a nossa salvação. E ele diz: por vós, irmãos, amados pelo Senhor. A segunda carta dialoga com a primeira carta, ou seja, temas presentes na primeira carta são retomados, desenvolvidos e aplicados para a realidade futura em que a segunda carta foi escrita. Por exemplo, no capítulo 1, verso 4 da primeira carta, toma-se essa expressão amados, no caso lá, vai nos dizer
amados por Deus. Aqui o autor substitui Deus por Senhor. Senhor refere-se a Jesus Cristo, é o título, Kyrios, utilizado no Novo Testamento para Jesus. Assim a gente já percebe que a segunda carta procura apontar para um desenvolvimento ou uma temática mais cristológica, tendo Cristo como o ponto principal. Assim, amados por Jesus. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Bem, então, a ação de graça contínua, sempre, deve ser porque Deus, ou Jesus, como diz aqui na segunda carta, nos amou. E Deus nos escolheu desde o princípio. Então, o autor apresenta uma história da salvação que não começa no momento em que ouvimos o Evangelho e cremos nele. Mas a história da salvação começa desde o princípio, com a escolha de Deus, com o chamado, com a eleição de Deus para a salvação, que nos escolheu desde o princípio para a salvação. E como que essa escolha acontecida desde o princípio, ou seja, então não é um acidente a pregação do Evangelho ou a adesão do Evangelho, existe uma história que remonta ao princípio. E como que esse chamado se concretiza na vida do homem ou da mulher? Ele diz: pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, são dois elementos, duas ações que corroboram para essa concretização do chamado, da escolha. Primeira, uma ação divina, a santificação do Espírito, uma ação do Espírito. E a segunda, a fé na verdade. Então, ao Espírito é dito que a sua ação santifica. E ao homem ou ao ser humano é dito que a fé depositada na verdade, somada com a santificação, conclui o processo ou realiza o processo do chamado. A palavra verdade, na segunda carta aos Tessalonicenses, indica, como apontado no trecho anterior, indica o Evangelho. O Evangelho, ou seja, o conjunto, o anúncio da salvação por Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é chamado, é conceituado na segunda carta como verdade, a verdade. Assim como então a palavra mentira se apresenta na segunda carta como um conceito que se opõe à verdade, ao Evangelho. Ou seja, a palavra verdade não significa necessariamente na segunda carta o conceito comum de fatos que se realizam, que aconteceram, ou seja, aquilo que é voltado à factualidade. Não, a verdade na carta traz um conceito em si mesmo, que se refere ao Evangelho de Jesus. Isso fica bem mais claro no trecho anterior. Então, a ação de graça pela história da salvação iniciada desde o princípio e realizada agora pela ação do Espírito na santificação e pela adesão de fé à verdade, ou seja, ao Evangelho. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, ou seja, o chamado mediante o anúncio do Evangelho é o resultado desse chamado previsto desde o princípio, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, com essas palavras, o autor fala aos seus destinatários que o Evangelho, ou a comunidade cristã que se reúne em nome de Jesus e que recebe dele a salvação de suas vidas,
não é um acidente na história, mas é uma concretização de um processo começado, iniciado desde um princípio. Isso é interessante observar, e provavelmente isso era uma questão importante para os tessalonicenses, eles entenderem que eles fazem parte de uma história da salvação, e não simplesmente que por acidente eles foram inserçados no caminho ou na família de Deus. O segundo tema do trecho está no verso 15. Ele então apresenta uma exortação. Uma vez a gratidão que devemos ter pela salvação que o Senhor nos chamou, o Senhor nos concede pela graça, pelo favor que não merecemos. Mas há uma exortação que se segue a esse evangelho recebido pela graça de Deus, sem nenhuma mérito em nós para recebê-lo. Ele diz: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Bem, diante da expressão de gratidão que damos a Deus, por Ele ter nos escolhido, por Ele ter nos salvo por sua graça, mediante a santificação do Espírito e a fé que depositamos e concretizamos no Evangelho, há uma necessidade de perseverança, de permanecer firme. Essa temática também está presente na primeira carta. Ela é retomada aqui apenas em um pequeno versículo, mas ela é retomada. Está presente no capítulo 3 da primeira carta, nos versos 2, 8 e 13. Confira lá e você vai observar que a temática da perseverança, de manter-se firme, de guardar aquilo que tem recebido, está também indicado na primeira carta. A necessidade de permanecer firme e guardar as tradições que vos foram ensinadas. A palavra tradição aqui remonta ou tem o conceito do conjunto de ensinamentos que se inicia em Jesus Cristo de Nazaré, em Jesus de Nazaré. É o anúncio da salvação, é a visitação de Deus em Cristo, trazendo ao homem a esperança da vida eterna, a esperança da salvação, trazendo ao homem o amor de Deus que se revela em Cristo. Esse anúncio iniciado por Jesus de Nazaré é continuado pelos seus discípulos, pela igreja primitiva, pela igreja dos apóstolos, e chega aos Tessalonicenses algumas décadas depois. A palavra ou a expressão tradição não se refere a um conjunto de ensinamentos engessados e fixados. Não. Se refere à mensagem dinâmica, viva, atuante de Jesus de Nazaré, que se prolonga no anúncio da igreja primitiva, dos primeiros apóstolos e daqueles que seguiram até chegar aos Tessalonicenses. A gente observa que o momento da escritura da segunda carta aos Tessalonicenses é um momento posterior, bastante posterior à primeira e às primeiras comunidades apostólicas. Por causa do uso da própria palavra tradição, nos aponta um tempo já passado. Um conjunto de ensinamentos só se torna uma tradição depois de 2 ou 3 gerações. No momento do seu anúncio, não é tradição. Se torna tradição quando guardada e mantida por gerações que se seguem. Há um apelo fortíssimo aqui na carta para se preservar um conjunto de ensinamentos que, por exemplo, os Tessalonicenses receberam do apóstolo Paulo, e que esses ensinamentos precisam ser mantidos. É importante ressaltar que na leitura da segunda carta aos Tessalonicenses,
considero a hipótese dessa segunda carta ter sido escrita por um discípulo de Paulo numa geração seguinte, para preservar os ensinamentos do apóstolo já entregue e que agora é tradição, e tradição que precisa ser mantida. Tradição que muitas vezes é desvirtuada, como a gente aprende na carta de Pedro, que fala sobre alguns seguidores de Paulo que desviavam os ensinos de Paulo para outras finalidades. Então, o momento já se apresenta como Paulo já ter morrido. E aquilo que ele ensinou, o conjunto dos seus ensinamentos, se tornou uma tradição. E por ele não estar mais presente, pode muitas vezes ser desvirtuado. Se o era estando ele presente, imagine após a sua morte. Então, o uso do termo tradição, muitas vezes em alguns textos do Novo Testamento vão aparecer, como por exemplo as pastorais, utiliza-se bastante a palavra tradição, indica um momento posterior, um momento de geração seguinte, segunda ou terceira, que precisa preservar os ensinamentos recebidos. Então, a perseverança que o autor apela para os Tessalonicenses é para guardar o que eles aprenderam, no caso os Tessalonicenses, do apóstolo Paulo, que é este que chegou até eles anunciando a pregação, o evangelho de Jesus de Nazaré. Quer por palavra, preservar o que lhes for ensinado, quer por palavra, a palavra, a expressão, o termo palavra é a tradução de logos. Logos tem um sentido de discurso, então que foi entregue pela pregação oral, pelo discurso e também pela pregação escrita, que é designada aqui por epístola, por carta. Então, esse conjunto de tradições, o conjunto dos ensinos de Jesus, dinâmico, foi entregue aos Tessalonicenses por duas vias: pregação, discurso oral e texto escrito, carta. A primeira carta é um exemplo claro de que esse era um dos instrumentos que Paulo, por exemplo, utilizava para ensinar e transmitir os ensinamentos de Jesus. Bem, os versos 16 e 17 encontramos o terceiro tema do nosso trecho, que é uma súplica. Ele diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Bem, então, a primeira temática: expressar sempre gratidão a Deus pela salvação que chegou até nós, pela graça e escolha e eleição de Deus. Segundo, é necessário preservar, perseverar, estar firme, guardando os ensinamentos dessa salvação recebida. Terceiro, o Senhor nos ajudará a nos manter firmes. O Senhor corroborará, o Senhor nos auxiliará para mantermos firmes. Ou seja, não é algo que estaremos sozinhos na tentativa de manter-nos firmes. O Senhor nos auxiliará. Então essa é a súplica, que por graça, por misericórdia, o Senhor Jesus, o Pai, e Deus nosso Pai, que nos amou, como disse na primeira carta, capítulo 1, verso 4, nos deu eterna consolação e boa esperança por graça, não por merecimento. E Ele vai confirmar, nos ajudar a nos manter firme. Ou seja, essa firmeza se manifestará em duas frentes. Primeira, enfática, por isso primeiro, boas obras. A expressão boa obra é a nossa expressão boas obras. Não podemos ignorar isso e desprezar isso. Ele nos confirmará em toda boa obra, ou seja,
na prática das boas obras, que é a concretização, a realização do Evangelho. O Evangelho se realiza por meio das nossas boas obras. E boa palavra, pela pregação fiel às tradições que remontam a Jesus de Nazaré. Então o Senhor nos ajudará firmando os nossos passos nas boas obras e na pregação oral, no discurso, no anúncio dos ensinamentos que remontam a Jesus de Nazaré. Bem, o quarto assunto, o quarto tema, está nos versos 1 e 2, que é um pedido de oração. Ele diz: finalmente, irmãos, dá a entender que está finalizando a carta, né? Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Assim também na primeira carta, capítulo 5, verso 25, está lá o pedido do apóstolo Paulo: orai por nós. Na segunda carta, apresenta-se o motivo. Orar por nós em que necessariamente? Em que especificamente? Então ele diz: para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Ou seja, assim como a palavra chegou até vocês, Tessalonicenses, e foi recebida e transformou a vida de vocês, ela também precisa chegar a outras pessoas. E, por meio dos pregadores, essa palavra deverá chegar a outras pessoas. No entanto, a oração pedida é que eles, os pregadores, consigam chegar com a palavra a essas pessoas que precisam ouvir e vençam os opositores, os homens perversos, aqueles que vão persegui-los, os homens maus. Por quê? E aí ele apresenta: a fé não é de todos. Não serão todos que vão crer nos ensinamentos de Jesus. Haverá aqueles que hão de rejeitar, e muitos desses, perseguirão até. Então, a necessidade da intercessão, do orar pelos outros, da solidariedade na oração, principalmente aqueles que estão na ponta, levando esse evangelho para outras pessoas. O quinto tema está nos versos 3 e 4 do capítulo 3, que apresenta-nos uma expressão de confiança. A confiança de que tudo isso que necessitamos será realizado por Deus nosso Senhor. E ele diz: todavia, o Senhor é fiel. O que já foi dito também na primeira carta, capítulo 5, verso 24. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como continuareis a fazê-lo. Ou seja, o momento que esses tessalonicenses estão vivendo é um momento de tribulação, angústias e perseguições, como indicou-se no capítulo 1, verso 7. E a reação de que aqueles momentos de tribulações que eles estavam vivendo demonstravam que o dia do Senhor já tinha chegado, era falso. Por isso o autor vai explicar para eles que o dia do Senhor não chegou e não chegará antes que duas coisas aconteçam, como indicados no capítulo 2. No entanto, ele diz uma palavra de confiança, uma expressão de confiança para os tessalonicenses, que o Senhor é fiel e ele vos guardará do maligno. Ou seja, o maligno é o inimigo a quem o Senhor nos protegerá. Não necessariamente do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso concidadão,
das pessoas que poderão infligir-nos males e até tirar a nossa vida, e como o próprio apóstolo Paulo sofreu nas mãos dos homens. O guardar do Senhor, ele diz, é em relação ao maligno, ao inimigo de nossas almas que muitas vezes age por trás dessas pessoas. É com ele que teremos a guarda, em relação a ele, que teremos a guarda do Senhor. E o Senhor, sendo fiel, nos guardará, confirmará a nossa fé e nos dará a confiança de continuarmos praticando aquilo que foi nos ordenado ou ensinado pela tradição evangélica. E o sexto tema do nosso trecho é uma bendição, muito comum na finalização das cartas paulinas, onde diz: o Senhor conduza os vossos corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. O que me chama a atenção nessa bendição, primeiro, que não está no final da carta, e segundo, que ela apela para duas situações e vai utilizar Deus, o Pai, e Jesus para nos apontar essas duas situações na qual ele deseja que sejamos abençoados. Primeiro, o amor de Deus. A bênção estará sobre nós pelo amor de Deus. O amor de Deus é a nossa referência, é a nossa é o que devemos imitar e seguir, é aquilo que é a fonte da nossa vida cristã. E a constância de Cristo, ou seja, a perseverança de Cristo. Cristo foi constante, foi perseverante, apesar das perseguições, dos sofrimentos, das torturas e da morte de cruz, ele perseverou. E essa é a confiança que o autor tem em Cristo, no Pai, de que nós permaneceremos no amor de Deus e seguiremos, imitaremos a perseverança, a constância de Cristo, que em meio a tantas oposições e tribulações e sofrimentos, manteve-se fiel ao Pai até a morte e morte de cruz. Essa bendição traz para nós uma grande reflexão da necessidade de guardar o amor de Deus e a perseverança de Cristo, apesar das dificuldades. Que o Senhor nos ajude. Um abraço.